Olá, Appleheads! Hoje nós vamos fazer uma resenha da cinebiografia de Michael Jackson, o filme Michael. O filme retrata, resumidamente, a vida de Michael Jackson até o ano de 1988. São 2 horas e 5 minutos de filme, então é quase que impossível resumir Michael Jackson em tão pouco tempo, de trazer realmente ali um aprofundamento e poder demonstrar nesse filme toda a genialidade e de fato toda até mesmo a vida pessoal de Michael. Ainda mais que, até então, essa é a cinebiografia mais cara de todos os tempos. Então sim, somente com esse tempo já ficou em todo esse orçamento, imagine se o filme de fato se estendesse mais ainda. Porque para quem é fã e tem acompanhado aí essa trajetória, esse processo aí das gravações do filme, da cinebiografia, nós vimos assim, desde o ano passado, tem vazado muitas imagens, tá bom? Do set, de filmagens, enfim. Então, pra quem já assistiu o filme e é fã do Michael e estava acompanhando, vai sentir falta de muitas cenas, de muitos takes ali, que nós vimos fotos, né, ali dos bastidores e que no final não foram ali pro filme, né, pra versão final. Inicialmente, o filme tinha 4 horas, então eles tiveram que cortar, que descartar muita coisa, e a versão final, como eu disse, ficou em 2 horas e 5 minutos. Então, para esse orçamento ter ficado tão exponencial, né, tão caro, digamos assim. Para quem não sabe, absolutamente todos os figurinos correspondem 100% com os figurinos utilizados por Michael Jackson. Então, o objetivo foi retratar de forma bem fiel a questão ali dos figurinos e também dos locais no qual, né, foram filmados. Por exemplo, o videoclipe de Thriller foi filmado exatamente ali no local. A parte também onde demonstra ali a família Jackson morando em Ensino, né, que foi a mansão que Michael Jackson morou ali com a sua família, de fato é a casa verdadeira. O estúdio, principalmente, pessoal, o estúdio onde nos mostra Jafar Jackson ali, gravando, Jafar Jackson como Michael, né, gravando ali o álbum Thriller, de fato foi naquele estúdio que grande parte desse álbum foi desenvolvido. Então, isso é extremamente sensacional. Então, justifica-se um pouco em relação a todo esse orçamento. Pra vocês terem uma ideia também, até mesmo os instrumentos musicais utilizados pelos The Jacksons e também na turnê Bad Tour, tinha, se eu não me engano, uma equipe, um time responsável só por recriar exatamente os instrumentos musicais originais, entendeu? Com todo o design, enfim, para ser o mais fiel possível. Então isso é muito incrível. E é onde assim, é um ponto crucial que vai realmente se diferenciar das outras cinebiografias, né, de outros artistas, por ter toda essa caracterização muito fiel à realidade. Daqui pra frente, eu vou dividir esse vídeo em 3 blocos. O primeiro bloco vai ser uma análise, tá bom? Uma resenha sobre o filme. O segundo bloco vai ser as minhas considerações, a minha opinião sobre o filme. E no terceiro bloco, eu quero falar sobre como a crítica tem recebido aí o filme Michael. Temos spoilers, então se você ainda não assistiu ao filme, sugiro que você pause e pare aqui. Claro, se não for um problema, pode continuar tranquilamente. Mas, caso seja, eu sugiro que você pare e assista posteriormente, depois que você assistir o filme. Mas não deixe de curtir e salvar esse vídeo para assistir depois. O filme inicia absurdamente bem. Então já na intro da Universal e Lionsgate, a música de fundo que nós temos é de Wanna Be Started Something, ao vivo na Bad Tour. Então, ou seja, só esse início, sem aparecer nada ainda, o público, né, as pessoas ali no cinema já foram à loucura. Então já elevou, assim, em 1000% a energia do público, que estava de fato tão ansiosa por esse filme. Ou seja, o filme já inicia com a energia lá em cima, lá no topo. Nos primeiros segundos eu já estava chorando, porque aquilo me emocionou muito. Como uma fã do Michael já há 20 anos praticamente, eu esperei realmente muito tempo por esse momento, porque é uma experiência coletiva. Eu me sinto, é uma sensação indescritível, é como se eu me sentisse representado, como se eu sentisse todo o amor daquelas pessoas ali ao Michael, sabe? Então já inicia com um hi, au. Gente, foi assim, foi perfeito. Ai, eu amei essa sensação, não vou esquecer nunca. E muito provavelmente você também já viu por aí em vários portais de notícia, porque simplesmente assim, rodou toda a internet as reações do público ao redor do mundo. Na França, no Japão, gente, em muitos lugares assim, acho que simultaneamente, eu não vou lembrar, tá, de qual mais estreou assim no top 1. Então, sabe, naquele exato momento, milhares de pessoas, sabe, de diferentes nacionalidades, de idades, estavam naquele momento vivenciando juntos essa magia.
O filme mesmo, de fato, vai se iniciar ali em Gary, Indiana, que é o início de tudo, que é onde morava tanto o Michael ali, quanto a sua família, enfim. E aí é importante fazer algumas observações. O filme, provavelmente, eu já estou até pulando um pouco ali pro bloco 3, que eu disse que eu ia falar dos críticos, mas um dos principais argumentos, né, que eles utilizam aí para poder falar, tecer comentários sobre o filme, é que o filme não aprofunda em absolutamente nada. E eu volto lá no início, tá, aqui desse vídeo, onde eu disse que é impossível, tá bom, impossível resumir, aprofundar Michael Jackson em 2 horas e 5 minutos. Então, não espere profundidade. De fato, nós não vamos ter uma profundidade. O filme ele vai nos deixar algumas deixas. E o público que se vire posteriormente para poder pesquisar e entender aquela referência. Como, por exemplo, a questão do vitiligo. Eu já estou até me antecipando um pouco no roteiro, mas só para vocês entenderem que nós não vamos ter um aprofundamento das questões ali, tanto da carreira quanto da vida pessoal do Michael. O roteiro do filme. Porque se eu for ficar preenchendo todas as lacunas, tá? Esse vídeo aqui também vai ficar enorme. Então, eu também vou ir pulando, tá? E vou seguir somente ali o roteiro do filme. O filme vai mostrar ali a família Jackson reunida e vai mostrar como o Joey começa a ensaiar os seus filhos e toda a sua rigidez extrema, tá bom? Em treinar essas crianças, em colocá-las ali para ensaiar, visando, claro, a perfeição. Então, qualquer erro, tá? Qualquer coisinha fora do lugar era motivo suficiente para os meninos serem penalizados de forma que vocês sabem muito bem como ali na base da agressão. E antes do filme, muitos fãs do Michael tinham medo do roteiro ali, do filme acabar não demonstrando de fato quem Joey Jackson foi, como era o comportamento dele para com as crianças, mas não, o filme aqui não tem filtros, ele realmente vai vilanizar, digamos assim, Joey Jackson. Então Joey vai ser o antagonista ali do filme, vai demonstrar esse impasse dele com o Michael e toda essa rigidez, todo esse jeitão dele. Então de fato o filme ele não vai, digamos assim, passar pano para o pai do Michael. O filme vai demonstrar ali o núcleo familiar, um pouco, né, da convivência da família Jackson. E aí já vai pular para uma apresentação que o Joey consegue para as crianças, onde ele vai ter um contato com Susana DePass, que era, não vou me recordar o certo que ela era na Motown Records, era como se fosse uma, gente, esqueci, aquela pessoa que fica caçando talentos, digamos assim. E aí, ali, de fato, né, o Joey tem um primeiro contato com Susana DePass, que passa para ele ali o cartão, enfim. Então ela fica bem impressionada com a apresentação ali dos meninos, e ali já se inicia assim uma deixa para uma possível oportunidade, uma grandíssima oportunidade, que é de fazer um teste ali para a Motown Records. Então ele vai mostrar de forma resumidamente a trajetória do The Jackson 5 e de repente corta para a era Off the Wall, ou seja, para o Michael já adulto. Então não tem Michael adolescente, pré-adolescente, nada disso. A gente já vai logo lá para o primeiro álbum solo de Michael Jackson. Então tudo aqui é muito rápido, muito corrido, realmente não vai aprofundar em muitas coisas, vai meio que enfiando vários elementos e pessoas ali, sem te mostrar, sabe, sem aprofundar mesmo, tá? Então o público, como eu disse, o público que se vire, tá, para ver documentários, para ler livros, nós fãs do Michael já conhecemos, já sabemos. Então, enfim, é bem corrido. Então o filme não vai explorar muito a relação de Michael com Quincy Jones, que é ali uma peça-chave ali da carreira do Michael. Então vai ser bem rápido, já vai mostrar eles no estúdio. E aí um pouco ali de todo o processo criativo do álbum. Só que do álbum, basicamente só mostra um pouquinho, digamos assim, dos bastidores de Don't Stop Together. E aí já vai se iniciar uma parte, assim, muito marcante no filme, que vai martelar até o final, tá? Que é essa relação conflituosa do Michael com o Joey. Porque o Michael, ele quer seguir a sua carreira solo, desenvolver os seus próprios projetos, a sua própria música, as suas ideias. E ele tem um grande impasse, porque ele é um dos The Jacksons, então a falta dele ali no grupo iria, de fato, desestabilizar muito o grupo, e a família meio que precisava, porque o Michael, ele passa a levar a família nas costas. E ele não quer mais ser um integrante de uma banda, ele quer ser simplesmente Michael Jackson. E o Joey simplesmente não aceita. Ele não aceita, é ele que joga as cartas, é ele que manda, é ele que determina. Então nós já, a gente já para pensar também sobre toda a pressão e opressão que Michael, sofria ali desde a infância. Então essa pressão de, olha, você tem que fazer do meu jeito, do jeito que eu quero, porque eu sou o homem dessa família, sou eu que sou a rocha dessa família, fui eu que fiz vocês, vocês são o que são graças a mim.
Então tem toda aí essa, digamos assim, essa chantagem psicológica e emocional que o filme vai explorar até que bastante. Por conta disso, vai mostrar que o Michael sai em turnê ali com os irmãos durante a Triumph Tour, tá bom? Então vai ter canções ali de Off the Wall, enfim, então vai pegar essa parte aí do Michael com os irmãos, né, esses trabalhos, essas turnês que eles fizeram juntos, e a outra turnê que é extremamente também problemática, e uma das mais problemáticas, que é a Victory Tour. Antes da gente chegar na Victory Tour, o roteiro ele vai se desenvolvendo, vai destrinchando até a gente chegar nesse ponto. Mas antes, como eu disse, o filme ele vai nos deixando algumas deixas, como por exemplo, a questão do vitiligo do Michael. O Michael, o filme nos mostra, né, o Michael indo para ali em um cirurgião plástico para poder fazer a sua primeira cirurgia. Então, se eu não me engano, é nessa cena que ele também mostra o vitiligo. E aí o médico, né, ali dá-se a entender no filme que ele meio que já estava acompanhando isso com o Michael. E aí o Michael fala que estava fazendo uso de uma medicação para poder conter, tá bom, o avanço do vitiligo. Então isso é meio que uma deixa, mostra para o público. Eu acho que para mim essa parte é meio que o suficiente. Só isso é o suficiente para o público pensar, ele tinha vitiligo, ele tinha uma doença que causava ali a despigmentação da pele dele. Se o público se interessar, eles vão ir atrás dessas informações. E o que não falta na internet é informações sobre essa questão. E aí, como eu disse, vai ter também essa parte da cirurgia plástica, da primeira cirurgia que o Michael fez ali no nariz. Essa parte, para ser bem sincera, eu achei que faltou explorar que a razão pela qual ele faz ali a sua primeira cirurgia foi por conta de um acidente que o mesmo sofreu em 1979 durante a execução de uma dança. Mas o filme não vai explorar isso. Ele meio que deixa entender que foi por uma questão de vaidade, de estética, tá? Algumas pessoas tiveram um outro entendimento, porque quando ele é confrontado, né, pelo Joe, ele fala que é pela questão de sinusite, mas o que o público vai entender é que foi por vaidade. Até porque ele lá, quando ele está no consultório e fala com o médico, ele diz que ele não estava sentindo o rosto dele harmônico. Então, ou seja, fez a primeira cirurgia por conta de vaidade, por questões puramente estéticas. Então essa parte eu não gostei muito. Então essa cena ali com o cirurgião já explora essas duas frentes, tanto do nariz quanto da questão da cor, tá bom? E não vai se estender muito em relação aí à questão da aparência dele. Na verdade, vai ter um outro ponto que vai justificar também algumas mudanças na aparência do Michael, que é ali durante o comercial, as gravações do comercial da Pepsi em 1983. Então essa parte para poder retratar o acidente também, como eu disse lá no início, é bem fidedigna, porque a roupa, né, o figurino que o Michael está usando é idêntico ao original, né, que aconteceu ali aquele dia. E o gel de cabelo naquela época, nas minhas pesquisas aí, enfim, diz que o gel usado naquela época tinha na sua fórmula álcool. Então, antes do Michael adentrar no palco com os irmãos ali nas gravações, os efeitos especiais ali de alguns fogos, eu não sei o nome, mas solta antes do tempo, antes dele descer ali as escadas, e uma centelha daquele fogo cai no cabelo dele por conta do gel, né, ter ali na sua fórmula álcool. O Michael, né, a sua cabeça começa literalmente a pegar fogo. Então, o filme retrata isso, eu achei de uma forma bem, digamos assim, triste. É um momento bem complicado, bem tenso, que tem até o vídeo original na internet. Então o Michael começa a se debater, entendeu? Pensa, a cabeça pegando fogo. E aí mostra, nas gravações também, o original mostra que ficou, assim, em cima da cabeça do Michael, um buraco enorme. Então, realmente, essa queimadura foi até o couro cabeludo. Comeu absolutamente todo o cabelo dele. Após esse acidente, tem toda aquela questão do Michael ser levado ali na maca. Tem uma foto icônica, que é a foto que ele tá com uma luva apenas, tá bom? Que ele estava com a luva brilhante, que é uma parte ali que se consolida muito também essa questão visual da utilização da luva em uma mão só. E aí, como eu disse, é uma parte que também demonstra um pouco essa mudança na questão da aparência. Por quê? Por conta dessa queimadura, de ter sido uma queimadura de terceiro grau, provavelmente essa parte do topo da cabeça não cresceria mais cabelo. Então eles até mencionam ali no filme que se faria necessário a utilização de uma peruca, de uma extensão, porque não mais cresceria cabelo ali naquela região. O filme também vai abordar de uma forma superficial, digamos assim, o momento inicial que Michael começa a ter o seu primeiro contato ali com remédios um pouco mais pesados, tá bom? Que são remédios utilizados para dores muito fortes ou para poder anestesiar, para cirurgia, enfim, que é o Propofol. Se eu não me engano, eu não sei se no filme mostra o Propofol ou o Demerol, um desses dois, mas o Michael usava ambos.
Após esse episódio que o Michael vai iniciar ali o seu processo de dependência com essas medicações pesadas. Tanto por conta desse acidente, que como eu disse, foi queimadura de 3º grau, e por conta dessas queimaduras, por todo o procedimento que ele teve que passar posteriormente, ele desenvolveu, assim, muita dor, enfim. Então, esse foi um motivo, assim, crucial para ele começar a fazer a utilização desses medicamentos para poder lidar melhor com toda essa dor, com toda essa questão. Para a gente chegar nesse acidente da Pepsi, anteriormente nos mostrou também ali o processo criativo do álbum Thriller. Então vai explorar um pouco o videoclipe, tanto de Thriller quanto de Beat It. Então mostra toda essa genialidade para a criação do videoclipe de Thriller, de Beat It. Mostra também um diálogo ali com o diretor da CBS, uma outra gravadora, se eu não me engano, do Michael, com John Branca, colocando uma pressão nesse diretor, tá bom, dessa gravadora, para poder transmitir o videoclipe de Billie Jean na MTV. Porque para quem não sabe, o primeiro videoclipe de uma pessoa negra, de um artista negro, a ser transmitida na TV foi de Michael Jackson com o videoclipe de Billie Jean. E aí a gente volta para o acontecimento posterior ao acidente da Pepsi, que é uma cena protagonizada ali pela mãe do Michael e pelo Michael ali no hospital. Porque o Michael só topou fazer esse comercial e a turnê Victory, como eu disse, por conta de pressão familiar. Então, assim, é uma cena emocionante porque, de fato, o Michael, na sua autobiografia, ali no livro que ele escreveu, ele demonstra a grandeza ali da sua insatisfação. Era um projeto, era uma turnê que ele não queria fazer, porque de fato, se vocês pararem para perceber, esses 2 primeiros álbuns solos do Michael, assim, na vida, na fase adulta, ele não tem uma turnê independente, uma turnê solo. Ambas são feitas com seus irmãos. Então na Triumph Tour a gente tem muito do álbum Off the Wall. Na turnê Victory nós temos algumas músicas ali também, né? Assim, grande parte do setlist são músicas ali do álbum do Michael solo. Então eu considero até Off the Wall Tour e Thriller Tour, digamos assim. Mas poderia com certeza ser muito mais autoral, sabe? Muito mais até mesmo energética, porque o Michael sentiria que estava fazendo uma turnê do seu próprio projeto. Mas não, era ele com os irmãos. O filme também explora um pouco da figura de Bill Bray, que é uma figura até mesmo um pouco não tão explorada na vida do Michael, mas para quem não sabe, ele foi o chefe de segurança do Michael desde os anos 70 e de fato foi tido pelo próprio Michael, nas suas próprias palavras, como um pai que ele nunca teve. E o próprio Michael disse que não saberia dizer o que seria dele sem todo o amor e apoio de Bill Bray. O filme vai dar continuidade em explorar essa relação conflituosa do Michael com o Joey, e juntamente com isso vai ter toda aquela tensão que nós vamos sentir, toda aquela angústia da gente sentir que era uma pessoa, um jovem, querendo seguir a sua própria vida, o seu próprio caminho e sendo assim, contido, preso, tá, o tempo inteiro. Então sim, o Michael aceita fazer a Victory Tour com os seus irmãos. Tem alguns fatos aqui, gente, que eu estou falando e que não está ficando na ordem correta do filme. Vocês me desculpem, mas são muitas as informações e eu não vou lembrar assim com muita, sabe, com muita precisão da cronologia desses fatos. Então eu estou falando da Victory Tour, mas eu vou até ter que retroceder um pouco para falar sobre uma outra parte, né, um outro ponto que é explorado no filme. Então eu tô fazendo um pouco, né, misturando aí, mas estou tentando abordar o máximo possível. Alguns estão na sequência correta e outros, né, eu falo do que está lá na frente para depois falar de um evento anterior. 2 pontos também muito importantes que eu achei que o filme tocou com muita sutileza, muita delicadeza, de uma forma trazendo até mesmo uma sensibilidade, aproximando o público com a figura de Michael, não como artista, mas como um ser humano. Até mesmo para as pessoas poderem entender o que se passava na cabeça do Michael, por que que o Michael foi daquele jeito, por que que ele gostava tanto de brincar, de estar próximo assim de crianças. Então, o filme vai nos demonstrar tanto essa face do Michael como uma pessoa, um jovem adulto, que vai ali, juntamente com o Bill Bray, uma loja de brinquedos, comprar muitos brinquedos, enfim. Então, mostra essa proximidade dele com aquilo que a gente pode chamar de algo assim inocente, de gostar realmente de magia. Mostra muito, né, tem alguns pontos assim que os fãs do Michael vão pegar, que é todo esse desdobramento ali do amor do Michael pela figura, pela história de Peter Pan. Então tem essa pegada de trazer essa magia, esse amor do Michael pela leitura, por esse personagem, e também as frases autoafirmativas que o Michael falava, porque sim, tem diversos bilhetes, cartas que o Michael escrevia para si próprio,
tanto através ali dos seus desenhos, quanto bilhetes, coisas que o Michael escrevia nos móveis da sua casa, da sua residência em Neverland. Essa parte não é mostrada, mas mostra uma pequena cena do manifesto MJ, que é onde o Michael está desenvolvendo ali a sua persona, tá bom? A sua persona como artista solo, longe dos The Jackson, quando ele tá numa fase ali de metamorfose, de transformação, que é uma carta, né? Uma dessas cartas, mas é uma carta, assim, que é um divisor de águas, que ele escreve que ele não mais daria entrevistas, que ele seria o maior, que ele seria o melhor, enfim, vale muito a pena ler. Então, trabalha um pouco dessa canalização, dessas autoafirmações que o Michael sempre fez. Outro ponto que nos traz uma doçura, que, assim, desperta muitas risadas, assim, quem tá assistindo, é a relação do Michael com os animais. Então, mostra o Bubbles, que o Bubbles, inclusive, tem 43 anos, ele está, sim, vivo atualmente, tem 43 anos. Além do Bubbles, o filme vai nos mostrar a alcapaca, ai gente, eu esqueci o nome, eu vou falar lhama, a lhama Louise, que o Michael, né, inclusive tem muitos vídeos também na internet com a Louise. Além da Louise, também vai nos mostrar Muscles, que é a cobra de estimação que o Michael teve ali nos anos 80. E também vai ter algumas aparições ali de uma girafa ali na casa de ensino. Essa girafa, ela ficou por pouco tempo, tá bom? Nessa casa, porque não era permitido esse tipo de animal ali, enfim. Mas o Michael, como vocês já sabem, levou essa ideia adiante. Então ele tinha muito mais, né, outros tipos de animais lá em Neverland. E um detalhe importante é que o diálogo que ele tem ali, quando ele vai apresentar o Bubbles, ele diz que o Bubbles foi resgatado de um laboratório onde é feito teste com animais. Então, de fato, pessoal, esses animais exóticos que o Michael tinha são animais que foram resgatados. Então, não é um animal que ele, vou ali comprar um animal, né, um animal exótico, selvagem, e vou para eu ter como uma coisa. Não. Eram animais muito bem tratados, que faziam parte ali da vida do Michael, que tinham a atenção e o empenho do Michael ali em cuidar, em amar, enfim. Então são animais que foram realmente resgatados. Saltando pro evento ali de Victory Tour, porque como eu disse, eu acabei misturando aqui a questão da ordem dos fatos. Então a gente já entra aí em uma das etapas finais do filme, que é durante a Victory Tour. Então, como eu disse, ele topa fazer, né, passar por esse processo. E tem um vídeo que corresponde com a realidade, né? Corresponde com a cena demonstrada ali no filme, que é a cena na qual o Michael fala para o público, ali durante o último show da Victory Tour, de que era um show de despedida. E aí ele agradece ao público por todos os anos, né? Por 20 anos que o público esteve com eles, mas, praticamente 20 anos, né? Mas que era hora de dar tchau, que o grupo estava, né, finalizando ali, se dissolvendo. Quer dizer, o Michael que estava saindo do grupo, né? O grupo não finalizou, mas o Michael estava saindo ali dos The Jacksons. E aí a gente entra na cena final, que é durante a Bad Tour, que também não explora absolutamente nada. Então a gente fala, né, igual eu disse, o filme vai até 1988. Mais ou menos, porque o que nós temos da Era Bad é somente essa cena final, que é durante a turnê. É o que nós temos. Então não explora, não mostra nada, tá? Não mostra nada. Eu ouso dizer que o filme termina ali em 84. Porque o que vai mostrar é só tipo assim, tudo bem, ele agora tá seguindo sua carreira solo, independente. Então é uma cena que o pessoal também vai à loucura. Eu amei essa parte, porque é a parte que ele olha pro Bill, tá? O Bill ri com aquela risada de satisfação de finalmente você estar livre. E aí a música Bad finaliza o filme e a performance, assim, do Jafar é simplesmente incrível. Essa experiência, sabe, do áudio ali também no cinema, absurdo, tá? Aquela intro da música Bad, poderosíssimo. Então, essa é a cena final. E finaliza assim, gente. O filme finaliza justamente aí, tá? Não tem cena pós-créditos, tem algumas canções ali. Toca, se eu não me engano, I'll Be There. E aí, outras músicas, e é assim que o filme se encerra. E aí, nesse bloco 2, que é pra falar a minha opinião, as minhas considerações, eu gostei, tá bom? Acho que de 1 a 10, eu daria nota 7, tá? Eu não vou dar uma nota maior, porque, como eu disse, não aprofundou, mas meio que eu estou sabendo que é um pouco difícil de aprofundar, tá bom? Eu gostei dessas deixas, que, como eu disse, elas não são exploradas, mas elas, assim, dão a entender, mostram um pouco, ele era uma pessoa muito humana. Outra parte que eu acabei não citando, olha pra você ver, é muita coisa, gente, esqueço. Outra parte que eu acabei não citando é um pouco da questão de filantropia e generosidade de Michael. Então, lá no acidente do comercial da Pepsi,
mostra que toda a indenização, todo o valor que ele recebe, tá bom, da Pepsi, ele direciona para esse hospital. E esse hospital, ele criou um centro ali especializado, tá, para vítimas de queimadura, Burn Center Michael Jackson. Então colocou o nome do Michael para poder homenagear, já que foi através desse recurso que foi possível criar esse centro. Então explorou sutilmente a questão humanitária do Michael, né, humanitária e filantrópica, demonstrou um pouco ali essa questão de amor e zelo com os animais. Uma frase que foi muito linda, que ele diz: não são os meus animais, são os meus amigos. Então demonstra esse amor, tá? Essa outra face dele. Demonstra essa fase dele de preservar a infância. Preservar a infância não, meio que inverteu. Porque quando ele era uma criança, ele agia como um adulto. E quando ele cresce, ele quer ser uma criança por não ter tido essa oportunidade de vivenciar essa fase importantíssima da vida do ser humano. Não vou discorrer sobre essa questão, mas é justamente aí que nós, como pessoas, somos formados. Então, se a gente tem algumas lacunas, algumas situações traumáticas na nossa infância, isso vai repercutir assim na nossa vida inteirinha. Vai nos atormentar até o final da nossa vida, se nós, durante o caminho aí da nossa caminhada como pessoas, se a gente não tratar, não nos submeter a terapias, a buscar tratamentos, enfim. Então, abordo um pouco essa questão do porquê que Michael era uma pessoa infantil, muitas aspas, infantil no sentido de preservar a criança interior. E também a questão da aparência dele. Nós tivemos aí 3 pontos importantes, que é falar sobre a cirurgia no nariz, o motivo pelo qual ele fica branco, e a questão do cabelo também, porque, né, durante as fases dele, ele fez a utilização de perucas, de enxertos, enfim. E também mostra essa relação conflituosa com o pai, a relação dele com a família, o amor dele e essa proximidade que ele tinha ali com a sua mãe. Infelizmente, o filme não abordou quando Michael era testemunha de Jeová, ou seja, quando ele ali com a sua mãe fazia as visitas, levando aquela revistinha da Sentinela, porque eu acho que teria sido assim um ponto também fundamental no filme para demonstrar a relação de Michael com Deus. Mas de forma bem sutil, tem alguns diálogos ali onde a Catherine fala sobre Jeová e mostra essa fé que era tão presente ali entre a mãe do Michael e também na vida do Michael. Então sim, eu gostei bastante. Achei o filme maravilhoso, é emocionante. Ele tem ali, ele começa já no topo com aquela música, né, de início que eu falei pra vocês. A fotografia é impecável. Algumas apresentações ali de tirar o fôlego, tá bom? Nos mostra algumas performances. Tanto uma das principais, que foi onde o Michael fez o seu primeiro moonwalk, que foi na Motown 25. Então foi excepcional esse processo criativo, o respeito com os figurinos, tá bom? Utilizados pelo Michael, pelos irmãos do Michael. Então assim, é de uma beleza, sabe? São muitas cores, muito brilho. A questão da sonoridade também incrível. A voz do Jafar também, o Jafar, ele demonstra doçura, ele demonstra calma, sabe? Da mesma forma que Michael era. Então eu acho que ele encarnou muito ali o seu tio. Enfim, essa parte eu acho que foi assim, fenomenal. Em relação ao roteiro, que eu acho que sim, deixa a desejar, mas volto a falar. É porque nós temos essa dificuldade, essa complexidade na vida da pessoa na qual nós estamos retratando. E agora, no terceiro bloco, como a crítica tem recebido esse filme. Bom, o público geral, a aprovação está, se eu não me engano, no momento atual que eu estou gravando esse vídeo, em 96%. Ou seja, até mais, está superior a todas as outras cinebiografias já feitas. Isso na sua primeira semana de estreia. O filme já tem acumulado aí alguns recordes, uma relevância bem significativa, como o teaser do filme, quando foi lançado, bateu aí, se tornou o trailer mais visto de uma cinebiografia. Então, quando se trata de Michael Jackson, a gente tem que pensar o seguinte: eu não vou esperar nada de bom desses críticos, eu não vou esperar nada de bom da mídia, de muitos portais aí de notícias. Não esperem coisa positiva, tá bom? Não esperem a aprovação dessas pessoas, não esperem elogios, não esperem que essas pessoas façam matérias falando sobre o amor do Michael com os animais, sobre os atos humanitários e filantrópicos de Michael. Não esperem matérias assim. Não esperem. Vocês podem esperar eles dando palco para falsas acusações, para coisas que eles sabem que vão gerar comentários e engajamento. É isso, puramente isso, que vocês, podem esperar. Inclusive, um dos principais argumentos dessa galera é falar que o filme é chapa branca. Meu querido, como eu disse aqui nesse vídeo, o filme se encerra em 88. Até 88, nada disso que você está pensando tinha acontecido até então.
porque as falsas acusações irão vir 5 anos depois. Então, fica tranquilinho, fica easy, de boa aí. Não fala bobeira na internet, que você, assim, não tem conhecimento nenhum, entendeu? E, enfim, quer falar, quer dar uma opinião sem ao menos conhecer a vida do Michael. Falar, assim, por alto. Como eu disse, nós vamos responder em bilheteria, em dar relevância ao filme. E esses vídeos que tem circulado por aí, de pessoas chorando, de famílias indo juntas assistir o filme, sabe? De aplausos, de pessoas em pé, aplaudindo, dançando. Isso aí, meu amor, é o suficiente. Não precisamos de nenhuma crítica especializada. Nós temos que saber distinguir duas coisas. O filme é sobre o Michael. O filme não é o Michael. Então, quando eles forem tecer críticas, se criticar a fotografia do filme, o roteiro, beleza. Mas se vier trazer a vida do Michael e criticar o Michael como pessoa ou como artista, aí já é outros 500. Então, nós fãs fiéis do Michael sempre estaremos aqui por ele, para levar o seu legado, porque eu acho que, assim, cada fã do Michael é uma centelha daquilo que o Michael foi. Enquanto nós estivermos aqui, enquanto o último fã do Michael existir, que sempre vai existir, ele estará e se fará presente. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, me ajudem, curtam esse vídeo, compartilhem com um amigo que também é fã do Michael, ou uma outra pessoa que está conhecendo o Michael ali, ou até mesmo quem não o conhece. Faça com que essa pessoa vá ao cinema com você para assistir esse filme, porque esse filme está, assim, muito lindo, muito maravilhoso, uma experiência, assim, inesquecível. E também se inscrevam nesse canal, porque o objetivo é trazer mais sobre o Michael Jackson, dando ênfase em como e quem foi o Michael como ser humano.